Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, sem muita cerimônia, tá? Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo. Fazia tempo que eu não entrava ao vivo. Uau! Eu acho que o Instagram demorou um pouquinho para estabilizar, não foi? Estou aqui com o meu bom café. Me amem, viu? Amem eu e a Karina Sueli, que vamos entrar aqui ao vivo no domingo às 19 horas da noite. É muito amor, né, gente? É muito amor à profissão, é muito amor a esse nicho, né, que tá bombando, nicho de manipulação. E é o nosso propósito aqui, tem que ter realmente muito propósito envolvido para entregar o que a gente entrega, né? Mas vamos lá, certo? Para quem tá só aterrissando, para quem entrou aqui de paraquedas. Nós vamos entrar na Black Magistral Experience. Eu nunca fiz algo parecido antes, tá? Nunca, de verdade, nunca fiz mesmo. Então eu te aconselho fortemente que você colhe aqui nesse Instagram para não perder mais uma oportunidade, né? Olha isso, o nível da TDAH. Eu vou disfarçar aqui, botar aqui do outro lado. Então, para não perder essa oportunidade, tá? Porque muita gente perdeu no último lançamento, né? Para quem não sabe, eu não estou mais ofertando Manipul 5.0, mas vou trazer algo tão bom aqui quanto o Manipul 5.0. Então, você que perdeu o Manipul 5.0, não perde de novo essa oportunidade, certo? Porque vai ser algo que realmente eu nunca fiz antes. E agora, né, estou com uma grande parceria que é a Karina Soares, que vai entrar aqui nessa live e vamos abordar sobre o novo mercado de manipulação farmacêutica, do básico ao avançado, o que está mudando nesse mercado. Então, vem conferir. Você que quer fechar 2025 com tudo, você que quer fechar 2025 com tudo, essa live vai ser fundamental para você. Gente, o ano não acabou, tá? O ano não acabou. Então dá tempo você fazer essa virada. Você que é dono de farmácia, inclusive a Karina Soeira é dona de farmácia, né? Você que é farmacêutico como nós, vai ser uma grande oportunidade para você, começando por essa live. Então, essa é uma série de lives, vou chamar agora a Karine Sueiro, que vai abrir comigo essa série de lives, o Black Magistral Experience, tá? Então, nós vamos fazer essa série de lives, a Karina vai fazer hoje comigo, tá? E a gente vai ter lives diárias até quarta-feira. Na quarta-feira eu vou fazer uma oferta super, mega especial que eu nunca fiz antes, em parceria com a Karina Sueiro. Então, minha gente, se preparem, tá? Vou chamar aqui a minha querida amiga. Está aqui no domingo à noite, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que chegou a solicitação aí, cá. Pronto, cheguei. Ei! E aí, amiga? Boa noite. Te tirei do Boa noite. descansinho. No domingo à noite é só para os fortes, né? A gente está É, por aqui e discutir sobre o que a gente mais ama e se entregar. Realmente, quando a gente se propõe fazer isso no domingo à noite, a gente entende que só as pessoas que realmente amam entendem a importância de o diferencial, de fazer o diferencial dentro do mercado magistral, que acompanham e que se propõem a estar aqui e a inovar junto com a gente, né, amiga? totalmente. Então, para você que chegou agora, nós vamos falar sobre o novo momento da manipulação farmacêutica, o novo momento do mercado magistral, do básico ao avançado, o que está mudando nesse mercado. E, de fato, nós estamos vivendo, gente, a maior oportunidade dentro desse nicho de farmácia com manipulação nos últimos anos, na minha visão, e aí eu já me passa a tua visão também. E quem entender isso primeiro vai sair muito à frente. A Kai, inclusive, esteve conosco no nosso evento Farmavision 2025. É nosso primeiro evento presencial em São Paulo, Alphaville. Me fala um pouquinho, Cá, você como dono de farmácia, eu acho que é interessante
você falar um pouquinho também, né, resumidamente sobre a tua trajetória. A Cá tá no mercado há Parar um pouquinho, muito tempo como consultora e dona Josi. de farmácia, gente. Então, assim, eu acredito que ela é a melhor pessoa para falar sobre a visão dela sobre esse mercado, tá? Eu acho, gente. Bom, então, né, me apresentar um pouquinho mais para quem não me conhece, como a Lana me falou, eu sou proprietária de uma farmácia de manipulação, dou consultoria para o mercado magistral, aqui já dei para fora do Brasil também. A Lana também já está com alguns clientes aí fora, na Argentina, né? A gente está com alguns projetos fora do Brasil. Eu acho que a gente vive um momento muito específico. A gente faz 20 anos que estou no mercado, né? Um pouco mais de 20 anos. A gente vive um momento muito importante, decisivo e específico do mercado magistral, aonde eu sinto que a gente tem muitas oportunidades, mas nunca a gente teve tantos desafios. Então, eu Uhum, acho que eu entendo, eu leio isso da seguinte maneira, que somente as farmácias magistrais que realmente entenderem a necessidade de inovarem, de fazer algo diferente, serão as que permanecerão no mercado, né? Porque a gente vê aí um grande movimento de grandes players entrando para o uhum. mercado magistral, com muita força. Então, eu acho que as farmácias que vão permanecer no mercado são aquelas que buscam o diferencial. Quem ficar Total. no básico vai deixar de existir. É verdade, porque assim, já falando inclusive um pouco de tendência, né, as grandes redes, né, de drogarias estão entrando com farmácia com manipulação também, né? Por quê? Porque, gente, é uma tendência, personalizar é uma tendência. Então, o varejo, ele quer também oferecer soluções personalizadas, e a única forma de oferecer solução personalizada é abrir um laboratório com manipulação. Não vejo outra forma, né? A Karina Soeiro falou grandes players do mercado. Recentemente, o CEO da Pura Vida, né? Quem não conhece, que é uma grande marca de suplementos, ele inaugurou recentemente a sua farmácia com manipulação, né? Em sociedade com outros grandes players do mercado de diferentes nichos, né? Médico, marqueteiro digital, enfim. Então, é um mercado que está avançando, mas o que me preocupa, Kai, sabe o quê? Como a maioria, segundo os dados da Farmag, a maioria, né, do setor, a maioria das farmácias do setor estão ali, se inclui entre farmácias de pequeno a médio porte, né? E se não se capacitarem, se não estiverem preparados, que não é só se capacitar, tá? A gente vai entrar um pouco nisso também, vão ficar para trás, né? Não é por ser pequena, não é por ser pequena ou média, não é sobre isso, tá? É sobre fazer o mesmo há anos. Por quê? Porque nosso setor ele tem farmácias de 30 anos de mercado, mas não saiu do lugar. Por quê? Porque parou lá no ano 2000, né? Sempre manipulando as mesmas formulações. Então, cola aqui nessa live, você que está entrando agora, você que é dono de farmácia, você que é farmacêutico, a live vai ficar gravada, mas cola aqui, tá? Por quê? Porque a Karina Sueiro, a grande marca dela é inovação, certo? E de fato, hoje, né? E aí, Cá, fala um pouquinho sobre o perfil do dono de farmácia e do farmacêutico que deve se adequar a esse novo momento do mercado. O farmacêutico magistral, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Que, como você disse, tem uma parte dos farmacêuticos que tem a farmácia há muito tempo Uhum, e não vem que essa necessidade de inovar e crescer, que é o único meio que existe para eles continuarem a existir no mercado. E por um outro lado, eu acho que é o oposto do que eu estou falando, é aquele farmacêutico que só busca inovação e não consolida ela na farmácia. Então a gente vê muita gente fazendo um monte de curso e não aplicando. Então, também isso não leva a lugar nenhum. Então, o farmacêutico precisa se organizar, a gente falou sobre isso Alphaville, se organizar, organizar suas ideias e tenha alguém do lado, nem que seja uma farmácia pequena, mas que tenha alguém do lado que a ajude a executar, a colocar isso em prática, né? Então,
isso sim vai fazer um grande diferencial, tanto a entender a importância de entender a inovação, mas muito mais do que isso, de como colocá-la em prática. Então, eu acho que a Total, junção total. desses dois fatores vão determinar quem vai ficar nesse mercado e quem ficar vai ter um diferencial muito grande. A gente Muito está legal. vendo grandes movimentos, então tanto em relação a forças da Anfarmag, a junções, eu estou no CRF também, sou coordenadora do CRF, apoio do CRF ao nosso setor, então a gente vai ver grandes mudanças acontecerem nos próximos meses. Mas essas mudanças vão ser boas para o setor. Mas, mais uma vez, eu digo: quem ficar nesse setor vai ter que se tornar realmente um especialista em novas soluções, né? Em Perfeito. soluções de mercado, em soluções de adequação de forma farmacêutica, que eu acho que é um dos nossos grandes papéis, né? De atender o paciente de maneira, olhar para o paciente de maneira individualizada. Eu estava lendo esses dias um texto, o quanto é importante, enquanto a gente está no momento em que a farmácia voltar para a mão do farmacêutico. Parar de ser enxergada como um estabelecimento comercial e ser notada como estabelecimento de saúde. Então, a integração entre os profissionais da área da saúde precisam crescer para fazer com que realmente a gente possa elevar o nível tanto da manipulação, quanto da medicina, quanto das outras especialidades importantes dentro da área da saúde, enfermeiro, fisioterapeuta e assim por diante. Total. A gente tem que sair do micro para ir para o macro, né? É um Uhum. mercado que está complementando cada vez mais os profissionais de forma geral, né? Por exemplo, um prescritor, a Karina Soeiro tem, né? Eu conheci a Karina Soeiro através de uma live, gente, de uma live com era o Fábio de Matos, né? E era sobre visitação médica, né? E a Karina, ela desenvolveu uma grande autoridade, né, entre médicos, não só de Sorocaba, que é onde a Apoteca Lab se encontra, mas de várias regiões do Brasil. Essa autoridade que ela trouxe foi justamente por inovar no setor. Então, isso gera uma grande autoridade e credibilidade, né? E aí o mercado, os profissionais da saúde passam a ver o dono da farmácia, passam a ver o farmacêutico como um grande aliado para o tratamento individualizado, né? Então, ele passa a ver o farmacêutico dono de farmácia como um grande parceiro para potencializar o resultado dele clínico, né? E isso é fundamental, né? Só que você não consegue avançar nesse sentido sem ter expertise, e a Karina tocou em um grande ponto, né? E temos aí excelentes farmacêuticos que estudam, que fazem curso, mas na hora de aplicar, por algum motivo, pode ter uma certa dificuldade, eu acho que nunca está preparado. E falando desse novo mercado, dessa nova exigência do mercado farmacêutico, ele tem que sair só do técnico. Então, é por isso que vocês viram que o meu perfil do Instagram mudou muito, que hoje eu não falo só de técnico, né? Mas ele tem que aliar o estratégico, né? Sobre como aplicar, sobre como levar essas soluções e também a inovação, que, como eu falei, né? O que a Karina vem fazendo com maestria como dono de farmácia e farmacêutico especialista do mercado, é inovar, né? Inclusive a palestra da Karina, só um parênteses aqui, gente, que palestra foi aquela? No Farmaguja, sobre inovação. Meu Deus, o pessoal saiu com a cabeça borbulhando. Só que você tá vendo, não é só sair com a cabeça borbulhando. Por isso que eu estimulo tanto aos mentorados. Quem me conhece sabe, né? É realmente executar. Pegar algo e executar. Fala. E assim, e Alana, quando você me conheceu, acho que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, foi na época mais ou menos na época da pandemia, né? Um pouco antes, não sei. Eu lembro que a gente falava muito de visita médica. Hoje o mercado se expandiu de uma maneira
que não é só o médico, né, que utiliza e que Uhum, conhece, reconhece a farmácia magistral como uma boa possibilidade de tratamento. uhum, Então, uhum. a gente vê nutricionistas, fisioterapeutas, cada vez mais profissionais entendendo a importância da personalização. Então, hoje, tem muitas farmácias que não visitam só médico ou não visitam médicos, né? É, Visitam outros profissionais da saúde, se uhum, especializaram em outros profissionais da saúde. Então, a gente ampliou o leque, a gente pode oferecer nossos serviços para diversas outras especialidades, né? Isso é uma grande oportunidade de mercado. verdade. E o dono de farmácia, né, como aliado a esses profissionais, ele tem que focar, né, nessa inovação de como se diferenciar, como levar algo diferente, né, para aqueles profissionais e também trabalhar dentro da farmácia uma visão de gestão, né? Que é um grande desafio, e aí eu vou me incluir, né, para nós farmacêuticos, mas assim, é de essencial Também. importância, né? Eu também sinto isso, porque nós farmacêuticos a gente se forma achando, e quando pensa em ter uma forma de manipulação, a gente pensa que a gente vai ser só farmacêutico. Mas eu acho que uma das áreas da farmácia em que a gente mais multifuncional e que a gente atua como farmacêutico em si, per se, é dentro do magistral, porque a gente tem que ter o conhecimento técnico muito diversificado, porque a gente faz inúmeras fórmulas por dia, com possíveis interações, com possíveis feedbacks, né, de dificuldades farmacotécnicas, de associações de insumos. Então, a gente tem uma dificuldade, né? A gente tem que se preparar tecnicamente de uma maneira muito importante. É E além verdade. disso, tem que ter a gestão. A gente, além de atender o profissional prescritor, a gente precisa atender o paciente. Né, frente a um feedback ou um acompanhamento farmacoterápico. Então, a gente atua de uma maneira muito ampla dentro da área da saúde quando a gente está na farmácia de Total. manipulação. Total. Cá, agora vamos falar de tendências do setor. Eu vou falar sobre vamos fazer assim, o que é que você acha? Eu vou falar sobre as três principais tendências, né, que a gente pontuou, e aí você vai comentando sobre o que é que você acha, sobre a sua experiência como dono de farmácia farmacêutica, a sua visão como dono de farmácia farmacêutica. Perfeito. Estética premium. Ah, sem dúvida nenhuma, é um dos nichos mais importantes e que eu gosto de atuar, porque dentro da área de estética a gente pode criar bastante. Eu adoro lugares que me permitem criar, né? Então, pensando na estética, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu trabalho de perto com vários dermatologistas e um deles acabou de comprar o Fotona, né, que é a Ferrari dos lasers, e a gente estava falando sobre os protocolos. Ele queria que eu desenvolvesse algo para o paciente utilizar, e ele me convidou para fazer uma vez o procedimento. É muito legal quando a gente pode fazer ou acompanhar o procedimento assim, que a gente desenvolveu também um protocolo de peeling de fenol, né, quando o fenol era permitido, a gente deu aula sobre esse assunto, eu junto com um médico aí, doutor, e preceptor de residência, era uma grande faculdade, um grande centro de referência de dermatologia. E aí, quando eu fui fazer o Fotona, ele aplicava já um produto, né? Porque você faz o laser e aí você tem um aumento da permeação de tudo que você coloca depois. Então ele aproveita, além da potência do próprio laser, ele aproveita esse gap de permeação e adiciona insumos na pele. Mas aí ele pediu para eu desenvolver uma fórmula sobre isso. Quando ele estava fazendo o laser em mim, ele pediu para eu abrir a boca e eles fazem dentro da boca o laser, né? Para estimular colágeno de dentro para fora, aqui nessa região da bochecha. Eu falei, poxa, por que que a gente não desenvolve um sublingual também para ser utilizado no pós-procedimento imediato, né? Olha que Apesar de ser legal. mucosa, já de ter uma absorção maior, mas utilizar também, né, desse aumento da permeação durante esse momento e a gente fazer um sublingual aí com antioxidantes, com substâncias, com precursores de colágeno, com oligoelementos importantes, enfim, com insumos que a gente já tem evidências científicas que são
benéficos de serem utilizados via oral. E quando a gente fala de um procedimento, de um momento de um procedimento como esse, e a gente usa um laser, nada melhor do que a gente poder utilizar esse in e out de uma maneira bastante inteligente. Ele falou, Uhum. maravilhoso. Aí eu fiz um sublingual com coenzima Q10, com vários, com resveratrol, com insumos que a gente já Uau, tem evidências científicas da sua ação na pele. Ele falou, poxa, que bacana, eu vou trazer isso dentro dos meus protocolos. Enfim, ele acabou de mandar uma mensagem, esse dermato, inclusive. uau, Ele falou, poxa, que legal, vou incluir isso dentro dos meus protocolos. Isso fez um grande diferencial na clínica dele, porque os concorrentes dele, que têm o mesmo equipamento, não tiveram esse olhar. Então, a gente trazer essa sugestão para o profissional da estética, seja dermatologista ou outro médico ou outro profissional da estética, enfim, faz um grande diferencial. Então, assim, ok, a estética, sem dúvida nenhuma, continua em alta e cada vez mais a gente tem oportunidade de atuar. Então, protocolos individualizados para tratamentos diferentes, para tipos de pele diferentes. Eu acho que cada vez os médicos e os outros profissionais de estética estão entendendo a importância do farmacêutico, a importância dessa equipe multidisciplinar para fazer com que você tenha um resultado superior. total. Cá, fala um pouquinho sobre o teu trabalho com anestésicos, porque eu acho incrível. E, gente, a Cá, ela tem um curso sobre anestésicos, tá? Que é um dos cursos mais. Eu já assisti essa aula sobre anestésicos, palestras. E é um dos cursos mais incríveis que eu acho da Karina Soeiro. Tudo que ela faz é incrível. Eu puxo mesmo a sardinha, eu Ah, sei que mas fala um pouquinho sobre aquele case com o prescritor, que qual você fez o deles? teste, que você fez o teste, porque para quem já te segue há um bom tempo, deve conhecer, para quem já é teu aluno, mas eu acho incrível aquele teste que você fez com os anestésicos que você desenvolveu, de alta Bom, performance. primeiro de tudo, anestésico tem duas questões importantes. Ele precisa Aham, ser eficaz, mas ele aham, precisa também ser seguro, aham, né? Porque o anestésico, quando a gente utiliza, mesmo por via tópica, ele pode, ter uma absorção sistêmica e você pode levar o paciente, pode ter um risco de óbito, né? Tanto uhum, é que isso já aconteceu nos Estados Unidos algumas vezes. A gente teve, relato de 3 mortes nos Estados Unidos de mulheres que usaram anestésico pré-laser e faleceram. No Brasil, há pouco tempo atrás, acho que há uns 2 anos, teve um caso de um tatuador também, né? uhum, Então, o anestésico, ele é absorvido e ele pode levar, no fim, a uma parada cardíaca. Primeiro, você tem alguns sintomas no sistema nervoso central e depois uma parada cardíaca. Então, a gente tem que andar entre a eficácia e segurança. E uhum, aí, quando eu comecei a estudar isso, o que que eu fiz? Eu fui levantar artigos, né, que falavam sobre eficácia, e principalmente em relação à segurança dos anestésicos. E aí eu fui, somando informações de artigos e de experiências clínicas que eu tinha e trouxe dentro de uma margem que eu considero. Eu, sempre que eu vou conversar com o prescritor, eu sento e mostro esses artigos e falo: olha, por contas deste artigo, mais este artigo, mais esse artigo, mais esse artigo, eu trago para você aqui uma proposta de uma fórmula que eu sei que é segura, né? Com dados de ciência. E uhum, aí, tem um anestésico aí que é bastante famoso no Brasil, um anestésico manipulado, que é muito vendido. uhum. E eu fui numa médica, né, numa dermatologista amiga minha, e ela usava esse anestésico bem famoso de uma farmácia aí. Uhum. E ela falou: eu uso esse anestésico. Eu falei: eu tenho o meu anestésico, que é ótimo. Esse anestésico, inclusive, parece que deu alguns problemas dessa outra farmácia, deu alguns problemas com o paciente, né? A gente não tem certeza da composição dele. Médicos têm que assinar termo, enfim. Aí ela falou: olha, não uso outro porque esse é muito bom. Aí eu levei meu anestésico e a gente fez aí na hora um triplo cego. Meu marido estava comigo, coitado, ele foi a cobaia. Aí a médica chamou a assistente dela, deu na mão dela, falou metade do rosto dele, e me fez se você vai passar não, um anestésico e metade o outro. Mas eu não vou saber, ele não vai saber e a Karina não vai saber, né? Onde que passou. Aí ela começou a fazer o laser
E ele começou a relatar. Ele estava se sentindo confortável de maneira igual em relação aos dois lados do rosto. Só que quando ele chegou depois em casa, né, daí a gente ficou sabendo qual era um lado, qual era o outro. Quando ele chegou em casa, eu tirei foto. Metade do rosto dele estava normal e a outra metade estava com hiperemia, muito hiperemiada. O que que eu não mandei analisar esse anestésico, nem tenho acesso a esse anestésico dessa outra farmácia. Eu não sei, mas eu acredito que possam utilizar algum vasodilatador, como o DMSO, que aumenta a permeação, então aumenta a eficácia, mas também aumenta o risco, né? Porque a pele ficou muito hiperemiada. E nos dois anestésicos, a gente tem lidocaína e tetracaína, nas duas composições. Pelo rótulo da outra farmácia, a concentração era a mesma, mas de um lado o rosto ficou muito vermelho e do outro não. Então, assim, essa questão de segurança, de concentração do anestésico, ela não necessariamente ela prediz a sua eficácia. Tem alguns estudos que fizeram comparação de formulações contendo 2% de lidocaína lipossomada versus 30% de um creme com lidocaína feito numa farmácia de manipulação. O score de dor foi menor no de 2% lipossomada. Então, a concentração nem sempre está relacionada à eficácia. Mas a gente ainda assim precisa se preocupar, né? Porque quando você coloca numa base, você não sabe o quanto pode permear. Então, eu sempre faço um cálculo pensando na pior das possibilidades. Vamos supor que eu faço uma base que permeie muito bem. Primeiro, que não é isso que eu quero. Né? Aham, O anestésico tem que ser tópico, ele tem que ficar na aham, pele. Então, eu não aham. uso nenhum enhancer para aumentar a permeação, muito pelo contrário, a formulação que eu faço, ela tende ela busca permear o menos possível, né? Apesar de trazer o conforto, justamente pela questão de segurança. Mas a Mas gente, era o resultado esperado, né? Que é sim, aquela que ameniza a dor durante o procedimento, não é isso? exatamente. Sem Tanto grande assim, permeação, com grande segurança. com Aham. grande segurança. Então, assim, olha, esse é o curso que eu já mais vendi na minha vida, assim, é um curso que eu nunca investi nele, né? Vamos dizer assim, eu nunca Exercício. coloquei nenhum dinheiro de propaganda nele, mas eu já vendi muito esse curso. Então, assim, eu tenho feedback de muitos farmacêuticos que vêm me perguntar, tirar dúvida sobre o curso, e eu nunca tive nenhum relato de problema. O único relato que eu tive de problema foi quando utilizam epinefrina, que é o vasoconstritor junto, porque a epinefrina pode causar uma dermatite de contato, que Aham. não é relatada muito. O tanto que eu Ah, vendi esse curso e o tanto de relato que a gente teve, a gente excluiu todas as possibilidades e a gente entende sim, tanto que eu não uso mais epinefrina nos meus anestésicos, justamente porque ela pode fazer uma dermatite de contato bastante importante. E os anestésicos em si, né, eles podem sensibilizar a pele, principalmente os anestésicos do tipo éster. Então, tetracaína, benzocaína, eles são metabolizados por esterases a PABA, e o PABA é um conhecido alergênico, né? Antigamente era utilizado em protetor solar, ele é muito conhecido. Então, em relação a fazer sensibilidade cutânea. Então, quando o prescritor fala para mim, olha, esse paciente tem pele mais sensível, ele faz hiperemia muito fácil, ou eu vou fazer um procedimento em que eu não posso que a pele fique, eu não posso perder o parâmetro da coloração da pele, eu já também tive relato de médico assim, então ter hiperemia não era algo desejável naquele tipo de procedimento, então eu faço a escolha de fazer um anestésico que não tenha nenhum anestésico do grupo éster, mas só anestésicos do grupo amida, só lidocaína, prilocaína. Então a gente vai ajustando a formulação conforme a necessidade do prescritor. E a gente faz muito anestésico. Eu vendo anestésico para o Brasil inteiro, praticamente. É uma formulação que é um grande sucesso. Eu já tive muitos relatos de médicos que falaram que só conseguem fazer procedimentos utilizando esse anestésico, porque o conforto do paciente, inclusive, saiu recentemente na revista do CRF uma reportagem sobre anestésicos que eu escrevi, já saiu na revista da Anfarmag, então é um tema que eu venho conversando há muito tempo.
é muito importante você trazer um conforto para o paciente dentro da medicina estética, porque senão ele não repete o procedimento. Se tiver um nível de desconforto que ele não aguente, ele não volta, ele não vai indicar para outras pessoas, né? E eu não sei se você estava querendo falar desse caso. Eu mesma já fui essa paciente. Quando começaram a fazer CO2, uma médica me convidou para fazer um CO2. Foi E eu desse nem mesmo. sabia. Foi desse, Era foi desse. desse? Era Ah, desse. Ela me convidou para fazer um CO2, eu fiz, foi um dos maiores traumas da minha vida. Eu chorava igual criança, senti muita dor. E eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Bom, passaram mais de 10 anos, a gente começou a fazer esse anestésico, e na época ela passou um anestésico comercial aí com 2% de lidocaína lipossomada, e eu senti muita dor. Falei, nunca mais vou fazer. Depois passaram-se 10 anos, eu já estava fazendo esse anestésico que eu tô comentando aqui com vocês. E uma outra médica falou, Karina, faz esse anestésico. Vamos, eu quero fazer um CO2 em você. Eu falei, não, CO2 eu não faço. Ela falou, confia, seu anestésico é maravilhoso. Eu falei, não confio no meu anestésico nesse ponto. Ela falou, venha, venha que eu garanto. Aí eu passei no rosto, cheguei no consultório, até tinha passado uma camada generosa, foi super engraçada quando eu cheguei, porque eu dei uma ocluída, os pacientes me olharam, acharam que eu era uma louca, eu tava com um papel alumínio, eu tava morrendo de medo, e ela fez o estanque 3, que é o grau mais forte do CO2. Gente, eu fiquei confortável. Aí eu falei, agora eu confio no meu anestésico, agora eu posso dar curso, né? É porque aqui, agora eu gente, posso. a gente não é só falar, não é só falar, não. Os cursos, né? Tanto os meus como os da Carençoeira são aplicáveis, tá? Não é só teoria, não, tá? E, cá, você chegou onde eu queria. Nossa, que incrível. Então, assim, para quem ainda não adquiriu o seu curso, eu vou te dar uma notícia boa, tá? A Karina. Eu fiquei, quando ela falou, eu fiquei sem acreditar, porque é um dos melhores cursos dela. Todos os cursos são incríveis, né? Quem já é aluno da Karina sabe. Mas esse curso de anestésia, realmente eu sou louca, apaixonada por ele. Então, quando eu falei, cara, vamos fazer um combo, né, para os nossos alunos, para os nossos mentorados, para os nossos seguidores, realmente uma experiência incrível, uma experiência magistral, né, que é justamente o combo que a gente vai ofertar na Black Magistral Experience. Nossa, para uma TDAH poderia ter inventado, a gente poderia ter inventado o nome menor, né? Porque toda vida eu Para duas TDAHs, não é uma, viu, gente? São duas. duas. Black Magistral É um combo Experience. de TDAH. Um combo, né? Sério, o melhor combo que eu já vi na vida. E você nunca vai ver nada igual, tá? E nunca vai ver mesmo, tá? É realmente a oferta única que a gente vai fazer nessa quarta-feira. E o curso dela de anestésico vai estar nesse combo. E Gente, então assim, não Alana, perde. eu preciso falar também sobre você, que eu lancei uma campanha, né, gente, que tem um farmacêutico para chamar de seu, e a Alana é uma das farmacêuticas que eu tenho para chamar de minha, sem dúvida nenhuma, que me socorrem em diversas vezes, em diversos momentos em que eu tenho dúvidas, dúvidas de cálculos farmacêuticos, dúvidas de farmacotécnica, porque assim, a área de sólidos não é a minha área de maior conhecimento, então eu e as minhas outras farmacêuticas, eu tenho mais quatro farmacêuticas que trabalham comigo. A gente sempre recorre à Lana, aos cursos da Lana, para se complementar. Né? Porque realmente a Lana é a farmacêutica que eu preciso em várias horas, em outras áreas que eu não domino. Então, sem dúvida nenhuma, tá com ela, além da amizade, carinho, admiração, eu acho que é um ponto importante de convergência de conhecimento para tornar o farmacêutico magistral mais completo e mais preparado. E esse é um dos pontos que realmente é o que torna, né, a Karina uma grande autoridade, o que a gente faz crescer, né? É, e é um ponto, faz parte até do conteúdo, sim, porque é uma das características que o farmacêutico e o dono de farmácia tem que ter, gente, é baixar um pouco o ego, né? A gente nunca sabe de tudo, né? A Karina, ela sabe a autoridade que ela tem no mercado, ela simplesmente fala que há algumas dúvidas farmacotécnicas, eu recorro à Luana, assim como eu já, nossa, preciso nem falar, né? O quanto eu já recorri a Karine e vários outros colegas, porque a gente nunca sabe de tudo. Quanto mais parcerias, né? Mais a gente cresce. Por quê? Porque
nós vamos criando uma rede ali que um vai ajudando o outro. Então, se você quer, né, um pouco, né, do que a gente tem para oferecer no mercado, vou já te dar, vou te dar aqui um ouro, vou te entregar aqui um ouro. Você vai me enviar um direct, pode me enviar, porque a Karine já tá tanta coisa, né? Envia para mim, envia para mim, me envia um direct, que eu vou te enviar um link de um grupo exclusivo, um grupo VIP de WhatsApp para você ter acesso primeiro, né, assim, em primeira mão, a todas essas lives da Black Master Experience que eu vou fazer, a Karina tá abrindo comigo, tá? E a oferta, nós vamos fazer a oferta na quarta-feira desse combo, né? Serão 7 cursos. Durante as lives eu vou explicando melhor. E um dos cursos vai ser o de anestésicos ofertado pela Karina Sueiro, tá? Um dos melhores cursos dela, não falo melhor porque ela tem vários cursos incríveis, tá? Então se liga, não perde por nada. Já me envia um direct que eu vou te mandar o link do grupo VIP para você ter acesso e não perder por nada essa oferta que vai te dar uma grande experiência ainda nesse ano de 2025, 2025 não acabou, gente. Então ainda dá tempo de você realmente não só aprender, mas aplicar o teu conhecimento e gerar resultado, que esse é o nosso maior objetivo aqui, tá? Não é só te entregar conhecimento, eu te entregar resultado, certo? Porque conhecimento hoje, né? Se você abre aí o Instagram da Carançoeira, ela te entrega formulações incríveis, né? Ela te entrega muita coisa, assim como aqui no Manipule, tá? Mas a gente quer realmente que você tenha resultado, que você aplique esse conhecimento, tá? Então, a gente, para quem está entrando aqui, o nosso tempo está quase encerrando, só que esse ponto de tendências é o que eu acho importante explorar. Então, para você que está entrando agora, a gente está falando desse novo mercado, tá? Que o mercado com manipulação está mudando muito. Então, quem é bom, quem é mediano, vai ficar para trás. Você tem que ser o melhor no que faz. Você tem que ser a farmácia referência da sua cidade. Você tem que ser o farmacêutico referência da sua cidade. A gente está aqui para te ajudar. Então, falando sobre tendências, né? A gente falou, o primeiro ponto é realmente a estética premium. Você pode entregar soluções super diferenciadas nesse nicho de estética, né? Segunda tendência, suplementação personalizada, e nesse assunto eu já amo, porque é importante você trabalhar ali com a explosão de nutracêuticos mesmo, né? Não necessariamente sem investir muito, tá? Dá para você apresentar formas diferenciadas de suplementos com ativos bons que gerem resultados, né? Com apresentação diferenciada, sem muito trabalho na farmácia. Claro que tem por exemplo, não vou, vamos lá, né? Não vamos falar que manipular uma bala de caramelo ou uma trufa tem o mesmo grau de simplicidade que uma Uma cápsula. Até uma cápsula. cápsula é cápsula, gente, vamos lá. Dá trabalho mesmo, muitas vezes, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então, por isso que é importante você realmente ir além, você sair não só o arroz com feijão é essencial, fazer um arroz com feijão bem feito, manipular uma cápsula de forma incrível, né? Entregar a máxima qualidade possível, mas é importante você ir para além do convencional também, através de protocolos individualizados, formas diferenciadas de suplementos, né? E realmente trabalhar com essa suplementação avançada. Você também que vai estar que vai adquirir a oferta, né? Vai aproveitar essa oferta do Black My Star Experience, você vai ter, sim, todo um know-how para se diferenciar ainda mais na farmácia. Sobre suplementação personalizada, Cá, qual é a sua visão sobre? A gente vê isso crescendo demais, né? A medicina integrativa, a medicina, a própria medicina estética, como você disse, a nutrição, né? Estão Uhum. crescendo demais. É, e eu acho que agora, com a restrição regulatória maior em relação aos suplementos, a farmácia magistral ela vai ter um poder maior e vai Total. ganhar um campo que não era dela. É verdade. Isso. Nossa.
Karina foi muito assertiva, gente. Não sei se você sabe. Mas, assim, na pandemia, ali da pandemia para cá, esse nicho de suplementação deu um boom, tanto para farmácias quanto para a indústria de alimentos que começaram a produzir suplementos. Infelizmente, muitas empresas cresceram de forma despreparada. Estou falando em empresas no nicho da indústria mesmo. Eu falo isso muito abertamente porque eu assessoro empresas desse setor, tá? Então eu me deparava com assim falhas bem grotescas da indústria de suplementos, tá? E o fato é que a Anvisa, né, que é o órgão regulatório, começou a perceber, né, muita retirada de produtos do mercado, se você for fazer buscas, assim, grandes marcas, inclusive, e começou, do ano passado para cá, houve a publicação, né, de uma nova legislação voltada para para a parte regulatória, né, para registrar um suplemento, para notificar um suplemento, é, no qual essa legislação preconiza estudos mais rigorosos. Então, quando você vai notificar ou registrar um suplemento, você precisa realmente incluir estudos, inclusive de estabilidade, tá? Tipo assim, nível indústria farmacêutica, quase, não vou falar nível indústria farmacêutica, mas quase lá, né? Então, a Karina ela foi muito assertiva nessa formulação. Por quê? Porque quem faz errado, quem não consegue investir suficiente nesses estudos, não vai descontinuar. E na falta de produtos, de protocolos ali na prateleira do varejo. Entra quem? As farmácias com manipulação, porque a farmácia com manipulação ela vem muito forte para preencher lacunas do mercado. Por quê? Porque está um setor, um grande setor de é o grande setor da personalização. Então, nós vamos o quê? Entregar o que as pessoas querem, né? O desejo daquelas pessoas no sentido de tratamentos, inclusive, personalizados. Né? Então, de fato, as farmácias elas estão ganhando muito espaço no nicho de suplementação, né? E terceira tendência, personalização total. Não vou nem entrar muito, porque a gente já falou muito sobre isso. Quer falar algo sobre a personalização total, Cá? Eu acho que a gente já falou sobre isso a todo Durante toda essa momento, live, né? né? Então, Sim. acredito que não faz mais nem sentido colocar. E cá, para fechar essa live com chave de ouro, na sua opinião, o que diferencia as farmácias que crescem daquelas que estagnam? A gente já falou alguma coisa sobre também, mas em resumo, para resumir toda essa live. Para mim, as farmácias que crescem são as farmácias que estão sempre desconfortáveis com o que elas têm. E elas Tá. sentem que elas podem melhorar. Eu acho que pelo menos é o que eu enxergo em mim. Eu sou uma pessoa extremamente desconfortável com tudo que eu tenho. Não que eu dou muito, eu agradeço muito a Deus a tudo que eu tenho, aonde eu cheguei, mas eu sempre sei que eu posso fazer melhor. Então, eu sempre busco melhorar. Então, esse desconforto, essa hoje também conhecida como síndrome de impostor, me ajuda a ser um profissional melhor, porque eu sempre busco me superar. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que se sentir ameaçado, porque a gente está passando por uma fase, como eu disse no início da live, numa fase realmente desafiadora para o setor magistral, mas todo crescimento Desafio, né? todo crescimento só acontece depois de um período doloroso. Eu não sei se você conhece o. Ai, meu Deus, esqueci o negócio da borboleta, o. Não é protótipo? É tipo um conto aí da borboleta, né? É o que acontece com a Uma borboleta quando ela vai crescer. analogia. Uhum. Tem um outro nome aí, esqueci o nome. Bom, TDAH. Mas o que acontece é o seguinte: a borboleta, quando ela, antes de virar borboleta, né? Ela, quando ela é uma lagarta, ela se alimenta muito. E quando ela entra dentro do casulo,
nesse momento, por imagens de, não sei se raio-x, ultrassom, sei lá, eles já viram, já observaram que o intestino dela explode. E esse momento, eles fizeram análises neurosensoriais, é o momento em que esse inseto sente muita dor e desconforto. E aí depois, então, ela consegue se livrar daquele casulo e sai voando. Então, da gente voar, a gente precisa passar por esse momento de dor. Total. Então, todo o crescimento é acompanhado por um momento de desconforto anterior. E aí, outra grande lição, né, dessa história da borboleta é que ela só se alimenta quando ela é uma lagarta. Então, ela retira muita energia do universo enquanto é uma lagarta, e depois que ela vira uma borboleta, ela não se alimenta mais. Ela devolve tudo que ela consumiu, polinizando outras plantas. Então, acho que para finalizar essa live, comentar que tudo que a gente retira, tudo que a gente planta, tudo que a gente consome, volta para a gente, né? Então, toda Total. energia que a gente movimenta no universo, de alguma maneira, volta para a gente, positiva ou não. Então, Totalmente. eu acho que a gente tem que escolher sempre movimentar, porque uma hora vai chegar. Se você fizer direito, se você fizer de coração, se você fizer o seu melhor, isso vai voltar para você. Total. E isso tudo entra, né, com o grande movimento, né, desse mercado, tudo que a Karina colocou aqui, na realidade, tudo que a gente abordou aqui nessa live. Por quê? Porque 2026, gente, vai ser o ano da inovação na manipulação. Justamente por isso, porque devido aos grandes movimentos do mercado, grandes redes, quem não inovar, quem não colocar em prática vai ficar para trás. Né? E aí, nesse sentido, tendências relacionadas à estética, à suplementação, à personalização, aliada à personalização, vão crescer simultaneamente. Então, por isso que eu pensei de muito coração, com muito coração, nesse combo, né, dessa oferta que a gente vai fazer, algo que você nunca viu no mercado magistral, do básico ao avançado, né, que vai te trazer esse olhar mais inovador, tanto no setor de cosméticos, quanto no setor de medicamentos e suplementos, tá? Então, vem fazer parte do nosso grupo VIP. Me envia um direct, tá? Que eu vou te enviar o link. Vou enviar o link. Eu, pessoalmente, vou te enviar o link, tá? Desse grupo para você ter acesso a todas as lives, tá? E a oferta que vai ser na quarta-feira, tá? Então fica ligado para você não perder. Então, farmácias, um resumo da live. As farmácias, elas que vão crescer ainda mais, elas vão buscar cada vez mais essa diferenciação técnica, né? Então, assim, a Karina, ela tem ali tem o quê? 20 anos de mercado, mais de 20 anos de mercado, né? Como consultora nacional e internacional, como dona de farmácia, inclusive a farmácia, a Botica, né? A Botica Lab foi reinaugurada recentemente. Tá linda! Sigam aí, gente, Uhum. a Karina, quem não segue ainda, tá? É, isso ela fez, né? O que a gente está falando aqui, ela vem fazendo em 20 anos de mercado, né? Inovando, se diferenciando. Não é à toa que a Karina é uma grande autoridade. Profissionais vêm pedindo vem contando cada vez mais com o farmacêutico magistral, com a farmácia com manipulação, como forte aliados para potencializar seu tratamento, né? Tratamento ali. E realmente, a gente vê, né? A gente percebe nitidamente aquele profissional que realmente ele individualiza, aquele profissional que prescreve só mais uma caixinha, né? Esses profissionais também vão ficar para trás, porque as pessoas querem fórmula individualizada, fórmulas produzidas para elas, né? E a necessidade, realmente, há uma necessidade de capacitação técnica, né? Você que é zero, você que não atua nesse setor ainda, é uma oportunidade de você ir do básico ao avançado. E você que já está nesse mercado há algum tempo, há alguns anos, e está estagnado, vem com a gente, porque vai ser uma oportunidade única, tá? Exclusiva e única, tá? Então é isso, tá? Para quem quer dominar a manipulação, quem quer buscar estratégias de inovação, quem quer se diferenciar nesse mercado, nesse novo mercado, tá? Como a Karina colocou,
que vem se tornando cada vez mais desafiador, mas de grandes oportunidades. Vem com a gente, que essa é só a primeira de uma série, né? A Karina tá abrindo comigo, tá? Mas a gente vai continuar aqui nesse perfil Manipul 5.0, tá? E na quarta-feira eu vou revelar a grande oferta, tá? E vai ser realmente vagas limitadas, vai ser limita, assim, as vagas serão limitadas, não, limitadíssimas, porque realmente é para quem está atento, tá? É para quem se diferenciar. Então, a gente vai abrir essas vagas com a oferta em um curto período de tempo, certo? E, Cá, muito obrigada por sua disponibilidade de tempo. Obrigada a você também. Minha bateria vai descarregar, deixa eu colocar aqui antes que descarregue. Obrigada a você por estar aqui também nos assistindo. Lá vai ficar gravado para você que chegou no final, tá? Então, amei esse tempo com você, Cá. Muito obrigada. Eu E quem vamos que agradeço. vamos, Faz hein? a gravação aí, pede collab, vou deixar gravado no meu perfil também, para todo mundo ouvir um pouco da nossa visão, da nossa conversa, que eu acho super importante. Muito bom. Obrigada, Então, gente. Boa é noite. isso. Beijo, Cá. Beijo a você. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.